Aquele que não honra suas bases é como uma árvore sem raízes ou como um rio sem nascente. Essa é uma fala oriental, né? Uma fala chinesa que diz da importância de a gente honrar aonde a gente aprendeu, aonde a gente buscou e os nossos antepassados. Meu nome é Fabiano Barbosa, para quem não me conhece, e hoje nós vamos começar uma empreitada que é falar de um livro que foi muito importante para mim lá atrás, quando eu estava começando, que é o livro de Manual de Massagens Terapêuticas. Boa noite a todos. Gostaria que falassem para mim se o áudio está ok. Hoje a gente está com um problema aqui em relação à conexão e também tem uma obra aqui no prédio, então vocês devem escutar algum barulhinho aí de obra. Tem uma britadeira por aí em algum lugar. Então me falem se vocês estão me escutando direitinho para a gente poder começar. Eu acho que está demorando mesmo, né? Porque até agora ninguém respondeu. Opa, a Amélia respondeu, tá ótimo. Obrigado, Amélia, pela sua participação. Feliz que você esteja aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Gente, então, sem demora, vamos lá começar. Obrigado, Fernanda. Pessoal, o livro Manual de Massagem Terapêutica é esse livro aqui. É um livro que nas postagens, né, de divulgação da live estava lá a imagem dele. Então é um livro muito interessante, eu recomendo vocês que comprem, até mesmo para que vocês possam seguir, né, a nossa leitura comentada. Tem algumas pessoas alguns alunos meus que já me falaram que acharam um PDF também, então é uma forma de estudo, de buscar, enquanto não conseguem adquirir o livro de fato físico, né, para quem gosta. Então é isso. O Manual de Massagem Terapêutica, ele foi escrito pelo Mário Paul Casar. E o Mário Paul Casar, ele, além de massoterapeuta, professor de massoterapia, ele é osteopata, trabalha com medicina desportiva e ensina muito nessa área do processo terapêutico de fato, né? Processo terapêutico esse que muitas pessoas falam, mas infelizmente a gente vê pouco. Então, esse livro, a primeira edição brasileira, eu tenho a primeira edição brasileira que foi de 2001. Então, um livro que peguei ele há 23 anos atrás e venho sempre recorrendo a ele, às vezes para poder montar uma aula, e eu achei interessante que trouxesse essa visão de livro, porque infelizmente hoje a gente é carente desse material de consulta, um material de base. Apesar da gente ter aí a internet com diversas possibilidades de busca, mas infelizmente falta ainda esse processo do estudo, da leitura. Então hoje é o nosso pontapé inicial. Hoje nós vamos falar, e é muito interessante, né? Nós vamos falar de 2 páginas hoje, que é a parte de introdução e do prefácio, com uma capacidade de abordar muitas variáveis, muitas nuances que devem ser levadas em consideração para quem está iniciando ou até mesmo para quem já é profissional e quer ter uma visão diferente, uma visão mais ampla sobre o processo de massoterapia. Esse livro, o subtítulo dele fala, é um guia completo de massagem para o estudante e para o profissional também. E isso é interessante quando a gente pega essa questão do título, porque quando a gente vai estudar, a gente precisa ter um norte e quando a gente já trabalha, é importante a gente recorrer a algumas bases para que a gente possa beber também do conhecimento do outro, da experiência do outro. Isso faz com que a gente seja um profissional mais completo. Então, quando eu vejo hoje a minha trajetória profissional, eu vejo as buscas que eu fiz para que eu pudesse ter possibilidade de ser um melhor professor.
Hoje eu vejo, quando eu vejo o Mário Paulo Casar, né, a formação dele, hoje tem uma formação muito semelhante, que tem aí por trás a fisioterapia, tem a osteopatia, tem a acupuntura, tem outras técnicas que não são relacionadas a parte de terapia manual, mas elas me dão possibilidade de enxergar os pacientes de uma forma mais ampla, e tanto é que a parte do coach, a parte da cinesiologia aplicada, que eu não terminei a minha formação, mas ela me deu uma possibilidade grande de visualizar questões de corpo, e a parte da programação neurolinguística, para conseguir entender os padrões, perceber o paciente de uma forma diferente e até mesmo conseguir conduzir alguns processos, e também para poder fazer indicações para profissionais. E a Amélia estava aí, né, que me falou do áudio, a última live que eu fiz com a Amélia, a gente falando do Enneagrama. As buscas que eu fiz no Enneagrama, elas também me permitiram tanto entender qual o profissional que eu sou, quanto perceber pelo menos qual a forma com que o paciente que está chegando, a forma provável com que ele pensa, como que ele funciona em termos de comunicação, de percepção, para que eu possa ser um profissional melhor para esse paciente. Na introdução, a gente tem uma introdução da Maria Hyortbau. A formação dela tem formação em enfermagem e formação em terapias integrativas. Interessante, né? Ela vai falando desse processo da importância de algumas questões do livro que vale a pena a gente colocar. Ela é inglesa, tá? E associada a alguns institutos que falam que trabalham com terapias complementares. Daí vem uma coisa que eu já queria falar, que é o seguinte, que eu quero falar, que é o seguinte, que é sobre o processo de formação. Esse processo de formação hoje, a gente sabe que no Brasil, por não ter normativas claras, então a gente tem desde os cursos livres, né, que são previstos na lei para acontecer, e tem diversos cursos técnicos, tecnólogos, com cargas horárias diferentes. E que isso faz com que tenha uma variação muito grande de formação na área, e muitas pessoas que se dizem profissionais, mas que ainda estão engateando, né? E que seria interessante que tivessem, às vezes, uma forma de pensar um pouco mais simplificada, um pouco mais humilde, para que ela pudesse galgar diversos degraus em relação à profissão. Porque, infelizmente, quando a gente acredita que a gente está completo, vou usar uma frase de uma música dos Paralamas do Sucesso, que fala que é o início do fim. Então, quando a gente acha que a gente tem tudo, que a gente está ótimo, que a gente sabe tudo, para mim, é o início do fim. Então, eu, Fabiano, sou uma pessoa que acredito que eu não sei nada. Eu hoje sei que tenho um conhecimento em muitas coisas, mas eu tenho noção do tanto que eu não sei. E isso é tão satisfatório para mim hoje em dia, porque também me abre espaço para poder entender o tanto que eu posso saber. Então, eu acho que é importante para quem está começando e que ainda tem uma formação básica, entender aonde é que está de fato, para poder conseguir realmente ter um olhar para frente, construindo uma base verdadeira. Então, falando da formação dela de enfermagem, não sei se vocês sabiam, se vocês sabem, mas grande parte das pessoas que fazem pesquisas científicas em relação a alguns institutos
têm a formação de enfermagem no exterior. E tem uma diretora do Instituto de Pesquisa do Toque, me esqueci o nome dela agora no momento, depois se vier eu falo, ela é enfermeira. A Maria, né, ou Maria, que seria, ela também é enfermeira, justamente porque no desenvolvimento dessa profissão da massoterapia, né, dentro dos hospitais, acaba que as enfermeiras, por ter um cuidado mais direto ali com o paciente, elas foram desenvolvendo essa questão da massoterapia e as pesquisas com massoterapia. E isso é muito interessante porque dessas pesquisas vem uma sustentação teórica muito grande que hoje faz com que a gente possa ver a massoterapia de uma forma diferente. Mas aí vem uma questão que eu queria abordar, que é o seguinte: por que fora do nosso país, por que principalmente, né, Estados Unidos e Europa, a massoterapia ela tem uma visão diferente, ela tem um valor diferente, e aqui a gente ainda não conseguiu isso? Isso é uma pergunta para a gente ficar aí, para ficar ressoando no nosso ouvido, para a gente entender o que a gente não tem feito de forma correta, qual que é o dever de casa que nós não temos feito para que a massoterapia tenha um valor maior. Eu tenho algumas formas de pensar que depois eu vou dividir com vocês e ver o que vocês acham sobre isso. Então, vocês poderiam até ir deixando aí nos comentários o que vocês acham. Por que aqui no Brasil ainda a massoterapia não é vista com o valor que deveria? Por que ela ainda não tem a mesma posição que ela tem nos países, nos países igual Estados Unidos ou no Oriente, no continente europeu? Então, vale a pena a gente pensar nisso. O que ela fala é o seguinte, né? Que ela fica muito feliz de saber como que a massoterapia hoje é utilizada em centros médicos, centros cardiológicos, da parte de medicina esportiva, muito utilizada nas maternidades. Não sei se vocês sabem, mas assim, muitas pesquisas feitas com recém-nascidos, tanto com recém-nascidos com baixo peso ou recém-nascidos pré-termo, recém-nascidos que têm qualquer tipo de problema, que utilizam a massoterapia já na maternidade e com diversos benefícios em termos de ganho de peso, comprimento, sobrevida. Então, muita coisa interessante em relação a isso. E hoje também pesquisas em centros que trabalham com cuidados paliativos ou também em relação à parte da medicina desportiva, recuperação pós provas. Então, assim, muita coisa acontecendo. Infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda está engateando. A gente, quando vê pesquisas, a gente vê pesquisas ainda que são mal desenhadas e também mal conduzidas e que às vezes deixam resultados muito questionáveis ainda, que fica difícil ainda outros profissionais da área olhar aquilo ali de uma forma mais séria para poder realmente exaltar o nome, né, o nome ou a técnica massoterapia. E ela fala que a massoterapia ela vem ganhando, e ela lá no livro eles chamam de massagem terapêutica, mas é a mesma coisa, que vem ganhando uma notoriedade muito grande, não só porque pessoas leigas começaram a usufruir da técnica e se sentirem melhor, mas principalmente por causa dos resultados de pesquisa. Então, esses resultados, eles enalteceram o que é a massoterapia, o que é o toque terapêutico de fato, e fez com que, pelo menos nesses locais que eu falei, a massoterapia tenha uma visão maior, né? Ela tem um local de destaque. E aí, eu coloquei, eu acho que hoje a conexão não está muito legal, né? Então, assim,
às vezes deve estar chegando para vocês com um atraso muito grande, mas pedir para que colocassem aí, né, nos comentários o porquê. O porquê que vocês acham, né, que no Brasil ainda não tem um reconhecimento tão grande em relação à massoterapia. Eu listei algumas questões aqui e vou falar e vão ver se vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite, Nara. Boa noite, Simone, né? Vi que você chegou atrasado, mas chegou. Então eu coloquei a divulgação. Então, importante entender que nós estamos numa rede social que se vocês, na hora que terminar a live, correrem ali o feed de vocês, vocês vão ver diversas pessoas divulgando massagem. Mas na hora que você para poder olhar, de fato, você vê uma massoterapia ou você vê uma pessoa que está muito preocupada em fazer técnicas assim performáticas ou simplesmente só toques ou contorcendo, sovando as pessoas e para divulgar o trabalho ou para divulgar um curso? Será que seria isso? Ou é uma pessoa que está preocupada ou tem o cuidado? Ter cuidado é melhor do que estar preocupado, do que preocupação. Ou tem cuidado de falar o porquê que aquela técnica funciona, de falar do aspecto legal daquela técnica, quais os efeitos que tem, como que você pode abordar uma pessoa de fato, como que você pode trazer qualidade de vida, como que o toque é importante em termos de acolhimento, em termos de resgate, em termos de segurança do indivíduo, do ser humano, que é uma coisa que muitas vezes a pessoa ela tem carência desde quando ela era pequena ou até mesmo no ventre materno, faltou essa percepção do cuidado ou do toque. Quantas vezes, né, quem é pai e mãe aí, aquela coisa de acariciar a barriga, e a gente sabe que isso tudo tem benefício. Então, será que as divulgações que a gente vê, elas têm esse caráter de olhar uma questão mais científica, uma questão voltada para poder conhecimento técnico, ou simplesmente um passar de mão? Então a gente tem que ficar isso. E a questão da legalização, hoje a gente sabe que infelizmente cada vez menos vão tendo cada vez mais vão tendo menos escolas, porque a gente sabe hoje em dia como que é difícil você ter uma escola, porque às vezes a escola ela começa, eu dei aula em 2 escolas técnicas, né? E o que a gente via, a escola ela começa com uma turma muito grande e ao longo do tempo isso vai se desfazendo porque as pessoas têm N questões financeiras, questão de mudança de estado e por aí, N questões. A questão da atratividade também, né? Porque na atratividade a gente pensa também, porque é muito difícil hoje em dia, tem muitas pessoas, eu que vim de uma condição financeira muito ruim na época que eu fiz o meu primeiro curso, há 25 anos atrás. O curso era um curso de 1 ano e que eu tinha pouquíssima condição de pagar. Então quando teve uma primeira técnica prática, eu precisei já começar a utilizar isso para poder ganhar alguma mixaria de dinheiro para poder continuar pagando o curso. Então a gente vê que tem muitas coisas hoje de facilidade, né? Muita gente oferecendo curso, né? Cursos que quando tem qualidade a gente tem que bater palma, tem que enaltecer, mas infelizmente hoje com essa possibilidade do digital a gente tem muita coisa de pouca qualidade. Uma aluna minha me falou, né? Meus cursos estão na Hotmart, e ela falando de uma outra plataforma, não vou citar a plataforma, mas falando, né, dos cursos que ela viu lá e da qualidade baixíssima, e infelizmente isso tem que ter. Mas o que precisa? Nós precisamos, com base no conhecimento, que é o que eu venho fornecendo para vocês o tempo inteiro, e hoje é mais uma prova disso, que a gente começa falando de um estudo, de uma leitura comentada de um livro, né, para que vocês possam realmente olhar uma percepção de formação e de uma coisa de estudo mesmo, para que você possa tanto conciliar com o seu conhecimento,
que você possa confrontar o seu conhecimento e você possa realmente falar assim, olha, como que é importante eu olhar um livro que eu estou lendo com um olhar mais crítico para poder falar assim, o que eu posso sorver disso e que amanhã mesmo eu já posso colocar em prática, ou o que eu posso confrontar para falar assim, nossa, quais são as falhas, quais são as fragilidades que eu posso realmente começar a burilar ali no meu conhecimento para que eu possa fazer diferente, né? Boa noite, Eli, boa noite, Marilena, boa noite todo mundo que está chegando aí. Então, é isso. Vamos pensar sobre isso. Outra coisa é sobre a formação normalmente muito rasa, que infelizmente é isso que acontece. Isso a gente vê muito. Eu vejo muitas pessoas que chegam aos cursos, tanto os cursos online como os cursos presenciais, e pessoas que têm formação técnica ou até pessoas com formação de curso superior, mas que têm várias deficiências. Deficiências essas que não são só responsabilidade do profissional, mas responsabilidade até do centro de formação. E aí a gente vai conversar sobre isso um pouquinho também para frente. Uma outra coisa é a falta de união dos profissionais da área. Infelizmente, a gente tem uma briga muito grande, né? As pessoas tentando trazer para elas um grupo de pessoas para que, às vezes falam, né, de criar comunidades, mas que muitas vezes tem um propósito desagregador e não um propósito de união. A gente, desde as primeiras lives que eu faço, eu digo que quanto mais pessoas tiverem o mesmo nível de conhecimento, quanto mais pessoas falarem a mesma língua, quanto mais pessoas estiverem unidas no mesmo propósito, mais fácil é da gente levar a massoterapia para o lugar de destaque que ela precisa. Então, essa é uma forma de fazer com que todos os profissionais usufruam da mesma coisa, que é essa técnica ser respeitada e ser valorizada como o potencial que ela tem e que deveria ter na nossa sociedade. Então essa é uma outra questão. A falta do conhecimento técnico verdadeiro, mesmo que a pessoa esteja formada, às vezes falta o conhecimento técnico, porque formação, eu estar formado não quer dizer que eu tenho o conhecimento total. Eu brinquei outro dia, né? E falando sobre isso, eu não sei onde foi, acho que foi uma live aqui falando, né? Que quando eu tirei carteira, não, foi num curso presencial. Quando eu tirei carteira, eu cheguei pro meu pai, louco para poder dirigir, e mostrei para ele minha carteira. Ele virou e falou assim, olha, você tirou carteira, não quer dizer que você sabe dirigir. E isso foi uma frustração muito grande para mim, mas hoje eu entendo o que ele quis me dizer. Olha, você está habilitado pelo o Detran, mas não quer dizer que você sabe dirigir. Ainda tem muita coisa. Você dirigir num trânsito, você dirigir numa estrada é totalmente diferente do que você dirigir com um instrutor que está do seu lado. Então a gente precisa trabalhar isso e a partir disso olhar qual que é a minha deficiência para que eu possa buscar, para que eu possa fazer um plano de ação do que eu vou estudar e como que eu vou estudar. Uma outra coisa também que tem acontecido e que eu falo assim, eu olho isso com uma certa desconfiança, um certo temor, que é às vezes as pessoas entrando no escopo de outras áreas terapêuticas. Já tenho visto pessoas utilizando, por exemplo, ferramentas que não são da massoterapia, que são da fisioterapia, ou utilizando produtos, por exemplo, que a pessoa não foi habilitada, por exemplo, que é da área da estética e cosmetologia.
Eu sei que tem pessoas que têm mais de uma formação, mas eu já vi pessoas que não têm formação para poder fazer, às vezes, algumas coisas que eu acho meio temerário, eu acho meio perigoso. Então essas são algumas questões que eu coloquei, que eu vi. Eu gostaria que vocês pensassem e fossem colocando também a visão de vocês. E aí uma coisa que ela fala, que eu achei muito interessante, que ela fala assim, para dar continuidade a esse salto positivo, tanto o profissional quanto o estudante de massagem deve ter como meta mostrar o valor da terapia. E olha que interessante isso, né? O valor da terapia. O que essa terapia tem de valor? Eu vejo que essa terapia tem de valor, assim, um valor maior para mim é a capacidade de resgatar vidas, é a capacidade de fazer com que as pessoas se sintam, é você ter a possibilidade de devolver o corpo do outro, é você devolver a capacidade do outro se sentir. E isso é algo que você está entregando para o outro de um valor incomensurável, inenarrável. É um valor assim absurdo quando você devolve para o outro a capacidade dele se sentir. Hoje as pessoas estão desconectadas com o seu aparato de sentir. As pessoas às vezes acordam e dormem, não percebem nem o que passou no dia. A pessoa come, ela não sente o sabor da comida. A pessoa, às vezes, ela está, por exemplo, numa sessão de terapia, de massagem, de massoterapia, e ela não se sente. Porque ela está ali num processo que ela pode falar, ela deve falar, mas ela não está se sentindo. Porque a importância maior do processo da massoterapia é a pessoa se sentir. É a primeira coisa, é o mais importante para quando a pessoa deita na maca, é para que ela se sinta. E é lógico que ela se sentindo, ela vai ter desejo e vontade de falar. A gente já conversou sobre isso aqui muitas vezes. Essa pessoa, ela vai entrar em contato com diversas coisas que ela vai ter o desejo de verbalizar. E que nós, como profissionais, depois vamos encaminhar essa pessoa para um terapeuta da fala, para um psicanalista, para um psicólogo ou por qualquer outra terapia afim que vai desenvolver esse potencial com a... Só que não é o nosso papel. O nosso papel é fazer a pessoa sentir. Então, muitas vezes, é importante fazer aquela pessoa ir para esse local de sensação, de percepção. Vocês não sabem o quanto que vocês podem trazer de qualidade de vida, de bem-estar, de desenvolvimento pessoal, para que a pessoa consiga entender qual o potencial energético, o potencial de capacidade vital que ela tem, capacidade de relacionar com os outros e de construir uma vida sensacional a partir do momento que ela se sente. E aí, da gente entender o quanto que esse trabalho manual, o quanto que o toque, ele dá essa possibilidade para o outro. A partir do momento que você leva isso para frente dessa forma, com essa percepção, o resultado do seu trabalho, da sua terapia, ela vai ser assim, espetacular. É isso, espetacular. E aí ela fala uma coisa, né, vai falando sobre Escorrendo o Livro e falando, né, que o livro no início ele fala sobre a história da massagem e sobre a filosofia por trás da massoterapia. É muito importante e a primeira frase que eu usei hoje, quando eu comecei, eu falei justamente sobre isso, né, sobre uma fala oriental que diz, né, quando a gente não honra nossas bases e não honra os nossos antepassados, nós somos como uma árvore sem raízes ou como um rio sem uma nascente. Deve ter um lugar onde a gente bebeu. Deve ter um lugar onde a gente construiu a nossa base, onde a gente colocou as nossas raízes, um lugar onde que regou o que nós somos como profissionais. Foi muito interessante outro dia,
uma pessoa, na divulgação de um dos cursos meus, ela virou e falou assim: isso não se ensina, isso vem do coração, isso não sei o que. Opa, peraí. É lógico, eu sempre falo sobre isso, né? Se não tiver coração, se não tiver um sentimento no trabalho que a gente faz, ele é vazio. Mas nós temos que entender que precisa ter estudo. Mais para frente, ela fala de uma frase, vou deixar para falar no momento que chegar, justamente dizendo que é importante tanto essa questão do sentido, da intuição, mas é importante da ciência. É importante saber que tem matérias básicas que todo profissional tem que ter. Não é só a intuição. A intuição é sensacional e ela precisa estar presente. A gente fala sobre isso aqui o tempo inteiro, mas é importante entender que tem matérias básicas que precisam existir e a pessoa precisa cursar para que ela possa ter possibilidade até de ler um livro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que são falas do Casar. Então, aí ela fala das questões importantes que ele trabalha no livro, né? A questão da anamnese, da abordagem do tratamento, dos encaminhamentos, do manejo do paciente, dos efeitos que tem a massagem, efeitos reflexos, mecânicos e outros teóricos também colocam os efeitos psicogênicos. Na hora que chegar no momento do livro que a gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar melhor. E aí, ela fala também da questão, né, da ênfase que ele dá na questão das contraindicações, salientando a necessidade do tratamento seguro e eficaz. Eu sempre falo que é mais importante a gente saber quando não fazer do que quando fazer. Porque quando fazer, até mesmo sem saber, você vai trazer resultado para a pessoa. Mas se você não souber quando não fazer, você coloca em risco a sua profissão. Por quê? Se você é uma pessoa que está iniciando agora ou já é um profissional, mas que passa desapercebido por uma contraindicação, você está colocando a sua profissão em risco. Ou você está colocando a sua profissão em risco, ou você está colocando a sua possível profissão em risco. Às vezes você está entrando numa área e você já vai ficar queimado. Então é importante saber, mais importante saber quando não fazer do que quando fazer. Então essa é a importância das contraindicações. E aí a frase que ela diz, né? Ela fala o seguinte: a massagem é tanto uma arte como uma ciência, e como tal, exige perícia e compreensão consideráveis. Olha que interessante, vou repetir. A massagem é tanto uma arte como uma ciência, e como tal, exige perícia e compreensão consideráveis. Então, a massagem como arte, assim como o poema, que eu gosto muito de falar, né, que o toque, a massagem, ela se confunde em relação a essa questão da arte e do poema. Porque é tão lindo quando você vê alguém tocando o outro e que existe um processo de presença, mais um conhecimento do que a pessoa está fazendo, mais um conhecimento daquele outro, é muito bonito, é lindo de fato. É lógico que, infelizmente, as pessoas hoje transformam isso em performance e até mesmo concursos, né, para saber quem faz a melhor massagem, que eu acho um tanto quanto estranho, para não falar ridículo. Eu, particularmente, né? Eu, Fabiano, tá? Qualquer um que está assistindo ou qualquer outra pessoa pode achar que é sensacional, mas eu particularmente, as coisas que eu já vi, sabe, você tá fazendo uma massagem, você pegar a perna do outro, colocar no seu rosto, né, acho meio esquisito, mas enfim. Mas só de você fazer uma massagem com presença, com um toque que tem fluidez, que tem métrica, que tem tempo, isso já faz uma diferença absurda. Você colocar na sua prática
tudo que você tem em termos de conhecimento, de espiritualidade. Não que você tenha que mostrar e trabalhar isso com ninguém, mas que você esteja ali entendendo o quanto que aquilo ali é muito mais profundo do que simplesmente tocar. Eu falo que tocar é muito mais do que colocar a mão. Igual eu gosto de falar, né? Tá perto não é estar junto. E tocar não é colocar a mão. É muito além. E o profissional que percebe isso, ele está anos-luz à frente dos outros profissionais. Então, essa é a parte da introdução. E aí, olha, quando a gente fala de criar valor, né, que foi uma coisa que ela colocou, vem a importância das matérias de base, anatomia, fisiologia, patologia, a questão de entender biomecânica, de entender as avaliações teciduais, muita coisa importante. A importância que os profissionais que ensinem nas escolas essas matérias tenham contato com a prática da massoterapia. Por quê? Não adianta nada você, às vezes, ter uma pessoa que ensina a anatomia, mas que não consegue correlacionar a anatomia com a questão da massoterapia. Eu tive 2 grandes professores de anatomia, 2 não, 3, né? Porque teve uma professora de neuroanatomia, mas da anatomia básica, 2, um era médico e a outra era bióloga. Então, sensacionais professores, eu aprendi demais, mas se essas pessoas fossem fisioterapeutas, elas poderiam ensinar melhor, porque iam dar uma possibilidade de percepção maior. E quando eu fiz anatomia no curso de massoterapia, foi tão pouco e a pessoa não tinha essa possibilidade de linkar também. Então, uma coisa que eu faço aqui no perfil, vocês veem muito nos meus cursos, é justamente fazer com que a pessoa entenda aquela estrutura que está ali, mas como que eu vou abordar aquela estrutura? Quais são as importâncias, quais são as implicações de entender e de abordar de uma determinada forma, tá? Isso é uma coisa importante. E a importância das contraindicações que eu já falei. Gente, eu já vi casos, igual por exemplo, de uma senhora que eu atendia, que ela foi uma profissional e essa profissional pegou o pé dela e foi fazer massagem em cima de um neuroma. Então, que é um encapsulamento de inervação. Isso fez com que essa senhora ficasse um desequilíbrio tão grande em relação ao pé, uma falta de segurança, muita dor, né? E isso prejudicou a estrutura dela como um todo. Então é importante a gente pensar nisso tudo, porque quando a gente coloca isso tudo na mesa, a gente consegue agregar valor e aí você tem uma técnica sensacional, uma forma de pensar maravilhosa e com um valor muito grande. Esse valor agregado do que é a técnica e uma possibilidade até de agregar valor para poder ter um preço maior. Um valor também em termos do que é agregado, do que é pago em relação ao que a pessoa entrega. Que é uma questão importante também, né? Porque as pessoas às vezes querem colocar um preço porque não tem valor agregado, ela não consegue entregar o valor que deveria ter para que ela possa cobrar um preço específico. Então vamos lá para a parte do prefácio. Então no prefácio do Mário Paul Casar, e aí ele fala, né, que o livro é voltado para os estudantes e para os profissionais. E uma coisa que ele coloca é o seguinte, né, olha, presume-se que o leitor, em qualquer nível de aprendizado, já esteja familiarizado com anatomia, fisiologia e patologia básica, que é aquilo que a gente falou que não é o que a gente vê, pelo menos aqui no Brasil. Nós estamos falando de uma forma generalizada. Sei que muitos profissionais que estão na live ou que passaram na live ou que vão assistir depois tiveram uma formação que teve essas matérias. Mas se a gente for pensar em termos de uma formação em massoterapia, ainda precisa de muito mais. Olha, se vocês forem pensar, olha, em
na fisioterapia, lembrando, eu fiz fisioterapia depois do curso de massoterapia. Por que eu falo isso? Eu falo porque uma das coisas que me motivou a entrar na fisioterapia foi ser um professor melhor. Eu já dava aula, tanto que foi muito engraçado que quando eu entrei na fisioterapia, o primeiro dia de curso eu já estava na biblioteca pegando livro. Então eu nunca tinha tido oportunidade de ter um acervo tão grande à minha disposição para que eu pudesse estudar e fazer diferença na vida dos meus alunos e consequentemente na minha vida, né? Amanhã eu faço 16 anos de formado em fisioterapia. Então, eu já tinha 9 anos de formado em massoterapia quando eu entrei na físio. E a físio, graças a Deus, me trouxe muito. E a oportunidade de estudar essas matérias de base, estudar anatomia, um semestre inteiro estudando anatomia, podendo ter peças anatômicas para poder enxergar as coisas como elas são, para poder passar para os alunos de uma forma diferente. E também para beneficiar os meus pacientes, que eles são os grandes responsáveis por tudo que eu tenho de conhecimento, né? Eles e os meus alunos, porque dar aula faz com que a gente tenha uma possibilidade de um aprendizado muito maior, porque a gente tem uma pergunta que nunca a gente tinha pensado, e aí a possibilidade de pensar sobre ela, de responder aquela pergunta e crescer junto com os alunos, né? E aí, o que o Gazar fala? O termo massagem terapêutica é sinônimo para terapia por massagem e massagem aplicada. E eu acrescento também massoterapia clínica. Então, massagem terapêutica, terapia por massagem, massagem aplicada e massoterapia clínica, a mesmíssima coisa. E uma coisa importante que ele fala, a principal função e ênfase da terapia por massagem é a aplicação específica em uma condição patológica. E aí, o que ele fala? E ele deixa claro, tal utilização vai além do relaxamento. E o relaxamento ainda ele coloca entre aspas. Por quê? Hoje é muito comum as pessoas falarem e venderem massagem relaxante, massagem relaxante, massagem relaxante. E a grande maioria das pessoas que chegam até o consultório, elas não querem relaxamento somente, elas querem ficar livres de uma dor. E aí a questão do relaxamento em si, ela está ali subentendida no que a pessoa quer. E por isso que eu sempre falo, e o curso, que é o meu curso mais básico de entrada do presencial e lá também na questão do online. No online eu chamo ele de massagem para iniciantes, mas no presencial eu chamo de massagem para o relaxamento, porque o relaxamento ele vai ser alcançado, mas não é simplesmente com a questão de um toque que a pessoa não vai sentir nada, porque muitas vezes o efeito do relaxamento ele vai vir com você provocando às vezes algum tipo de desconforto, porque você tem que soltar um músculo que está sobrecarregado, que está comprimindo às vezes uma inervação, está impedindo um deslizamento adequado, está ali com uma compressão sobre uma questão vascular, que não está deixando ter uma perfusão sanguínea e aquela região ela está meio acidificada, que hoje a gente sabe que é uma das coisas que favorece muito a produção de pontos gatilhos, né? Então é isso, é um pensamento um pouco mais amplo. E aí ele fala da questão da massagem utilizada como recurso terapêutico voltado para a questão de terapias complementares. Antigamente a gente falava muito terapias complementares, hoje um termo que é mais atual são terapias integrativas, mas em síntese é mais ou menos a mesma coisa, que são terapias que podem ser utilizadas em conjunto com outras matérias de saúde, com o objetivo de ampliar o efeito terapêutico de muitas coisas. É igual, por exemplo,
Eu já tive oportunidade de ter um paciente e amigo que ele ia fazer uma cirurgia vascular e ele foi e me perguntou o que eu achava, o que eu achava, o que eu tinha como orientação para que ele pudesse ter um resultado melhor da cirurgia que ele ia fazer. Virei para ele e falei assim, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode fazer algumas sessões de drenagem linfática antes e depois do seu processo terapêutico. E assim foi feito. Então fiz algumas sessões antes dele operar e fiz sessões após ele operar. É uma falha que acontece que os médicos deveriam pensar nisso. Tanto um médico vascular ou mais para a parte cardíaca ou de cirurgia plástica, de fazer um trabalho antes e depois. Um obstetra, por exemplo, fazer um trabalho antes e depois. Isso é terapêutico e isso vai melhorar o resultado dos processos cirúrgicos, né? Das terapias. Por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra que possa indicar a massoterapia como um recurso para auxiliar no processo psicoemocional. E tudo isso é muito bacana, mas você tem que ter um profissional de fato com um olhar diferente, um discurso diferente, uma abordagem diferente e um escopo em termos de matérias básicas e condição de falar sobre aquilo diferente, porque isso mostra segurança e mostra também para os outros profissionais o quanto que é sério o que a gente faz. Beber uma água aqui, né? Hoje eu tô assim porque muitas coisas e eu quero finalizar bem essa parte para colocar como que vão ser os nossos próximos encontros. E aí, o Mário Paul Casara, ele fala também das questões importantes que faltam muito. Ele fala do desenvolvimento das habilidades palpatórias para identificar mudanças teciduais e disfunções, tanto estruturais como orgânicas. Então eu posso ter uma questão mecânica que vai alterar o tecido, mas eu posso ter uma questão orgânica. E tem um livro interessante que fala sobre isso, de uma técnica que é a massagem do tecido conjuntivo. Então assim, por quê? Eu tenho uma disfunção, eu vou ter uma área reflexa que vai ter alteração e que é importante, porque quando a gente trabalha essa área, a gente tem uma repercussão positiva também sobre a questão orgânica. E se eu não tiver uma boa palpatória, eu não começo nem o tratamento. Eu costumo falar que sem uma acurácia da sua palpação, você não consegue avaliar o que é que você está sentindo e logo você também não consegue verificar o que aconteceu em termos do início e o fim, porque você não consegue avaliar contraste em relação à palpação. E para essa palpação ser adequada, é importante você entender que você está trabalhando em camadas. E se a gente for um pouco mais holístico ainda, e a gente perceber um pouco mais a questão energética, primeiro tem uma primeira interação sutil com a pessoa, que vai tendo na parte da primeira consulta. A gente vai ter a parte do livro que fala de anamnese, então eu vou abordar também as minhas percepções. Aqui vocês estão vendo que eu estou colocando sempre as minhas percepções dentro do contexto também do livro, do que as pessoas colocam para conseguir colocar um pouco mais de substância, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Então, se eu tenho esse primeiro contato, que é mais sutil ainda, eu nem cheguei a tocar, e logo depois a gente vai trabalhar em termos de camadas. Eu vou sentir aquela pele ali no superficial, que vai me dar a possibilidade de diversas percepções de temperatura, de textura da pele, vai me dar percepção ali de um edema, e logo depois as outras camadas várias. Essa percepção palpatória faz com que você sinta o outro, como que esse outro está respondendo ao seu toque, e daí como você começa a ter também uma percepção até de como que do resultado, qual que é o prognóstico do que você está fazendo através do seu toque.
Uma outra coisa que ele fala é que desde o início da profissão dele, ele sempre pensou em desenvolver suas próprias técnicas, mas que isso só veio a partir de muita prática e de diversas outras formações, como a osteopatia, como a integração estrutural, que hoje é chamada de Rolf, sobre da parte de medicina desportiva. Então, isso também vale para vocês que estão iniciando agora ou que são profissionais, pensarem sempre sobre o conhecimento que você está tendo, qual é o embasamento que aquele profissional que está te ofertando tem. Porque muitas vezes a pessoa ela fala de um método, de uma técnica que está desenvolvendo e que muitas vezes isso está muito dentro da própria cabeça da pessoa. Eu dou uma paradinha porque a tendência é pontuar algumas coisas de algo que eu vejo que eu falo assim, putz, é meio grotesco ou alegórico algumas coisas que a gente vê, mas não é o meu objetivo aqui. Eu acho que é importante que cada profissional desenvolva o seu olhar crítico para poder olhar algo e falar assim, isso aí tá me cheirando uma coisa que não tem nexo. Então, assim, e para isso eu preciso de estudo, eu preciso de embasamento, tá? Hoje eu falo que, né, em relação à formação, tem uma formação muito semelhante e nem no sonho eu ia imaginar que há 23 anos atrás eu ia ler um livro, ver a formação do sujeito e que eu ia ter uma formação semelhante. E ter hoje a minha própria experiência vinda dos meus atendimentos, principalmente, e da abordagem junto com meus alunos que me fazem crescer demais. E ter hoje uma possibilidade de ter uma metodologia embasada em experiências sérias. E de virar e falar assim, olha, isso acontece e as possibilidades de acontecimento vêm por causa disso. Se você fizer isso, você vai perceber isso. E isso faz com que isso dá segurança, né, para as pessoas atuarem na área e ter uma visão mais ampla e terem resultados mais palpáveis, né? Então, daí veio algumas outras coisas que na fala dele. Eu posso ter muita experiência, muito tempo de mercado, mas se eu for um profissional que não desenvolver a presença para que eu possa sorver muito conhecimento de cada atendimento que eu faço, eu vou ficando para trás. Eu falo, gente, que é muito engraçado, né? Eu chego em casa às vezes e vou falar com Camila, minha esposa, e vou falar com ela assim, nossa, hoje eu atendi isso e trabalhei assim dessa forma e tive esse resultado. Como se fosse o meu primeiro dia de atendimento, como se fosse o meu primeiro paciente, a minha primeira consulta. Porque o estado de presença e as percepções que vão vindo a partir do momento que você tem uma fonte de conhecimento maior é absurda, porque cada dia você vai ter um conhecimento diferente. Se eu sair de um atendimento da mesma forma que eu entrei, para mim eu deixei de aprender. Porque tem nuances de cada atendimento. Pode ser o mesmo paciente que você atende há anos. As nuances que ele te dá em cada dia é diferente. Porque você atende, você pode até usar as mesmas técnicas, mas aquela pessoa, ela naquele dia, ela está diferente e você também. E quando naquele momento de interação você está presente e leva aquela pessoa para estar presente e se sentindo, putz, ali tem um processo terapêutico que é criado, que é sensacional, uma capacidade daquela pessoa, de ter de você ter catalisado, sabe? Ela ter um boom, ela realmente conseguir ter um processo de crescimento assim absurdo em termos de uma terapia, não só em relação à dor, mas em relação, às vezes, uma terapia da fala que ela está fazendo e o seu toque fez isso para ela, ou até mesmo
ela conseguir melhorar as relações dela sociais, afetivas por causa disso. Então, assim, a repercussão disso é absurda. Então, o aprendizado ele tem que ser contínuo, cada sessão. Hoje, né, hoje é o dia que eu começo na parte da tarde. Hoje eu tive 5 atendimentos. Eu só atendo à tarde na quarta-feira. Então, eu tive 5 possibilidades de aprendizado novas com pacientes que são os mesmos pacientes. Semana que vem, por exemplo, estou cheio de primeira consulta, então eu amo primeira consulta, porque são pessoas novas que eu posso aplicar todo o conhecimento que eu já tenho para ver resultados mais rápidos e ver percepções diferentes também. Então, isso é importante. Ele fala uma coisa interessante, né? Penso que o trabalho com a massagem terapêutica não necessita de nenhuma rotina fixa, e no livro ele não oferece isso. É igual eu falo nos meus cursos, eu não fico com nada fixo, dou possibilidades, dou caminhos, mas eu particularmente acho que o profissional ele tem que ter a mente aberta, ele tem que ter várias bases, mas utilizar isso como uma forma de sustentação para criar em cima, para enxergar mais, e não simplesmente igual, por exemplo, eu uso esse óculos aqui, se eu tirar, fico quase cego. Então, se eu uso só a única lente, igual, por exemplo, ela não é a única lente que eu uso, porque eu uso outras percepções para eu perceber e enxergar o mundo mesmo que não seja com a visão, com o tato. Então a gente precisa ter essa possibilidade, sabe, de enxergar às vezes com a lente do outro para melhorar a nossa capacidade de enxergar, como se fosse um óculos mesmo. E aí uma outra coisa que ele fala, né? Um método de tratamento tem que ser específico à condição abordada. Essa condição abordada é muito importante. Eu preciso saber se a patologia é aguda ou crônica, se a dor se é um ponto de sensibilidade, se é uma dor referida, se é uma dor irradiada, e principalmente saber quem é aquela pessoa que está na minha frente. E aí falo com vocês, recorram à live passada que eu fiz com a Amélia, onde nós falamos sobre o Enneagrama. E aqui eu quero deixar para vocês, as pessoas que querem aprender mais sobre Enneagrama, que querem fazer um processo terapêutico com o Enneagrama, chamem a Amélia. Vão lá na live, escutem, né, a profundidade, a sensibilidade dessa pessoa, depois busquem ela. Isso vai fazer uma diferença grande para vocês, tá? Vou dar um spoiler ainda de uma coisa que ainda está sendo construída, mas eu e ela estamos conversando sobre um curso de processo terapêutico para descoberta do profissional, para ele entender um pouco quem ele é, quais são as dificuldades dele e também entender quais são os potenciais para que ele possa enxergar os pacientes dele, clientes dele de uma forma mais ampla e obter mais resultado com isso. Então esse é um spoiler do que a gente vai fazer. E aí agora chegando ao final, o que ele fala? As técnicas funcionam como ferramenta para que o profissional desenvolva o seu trabalho. Então, toda técnica é uma ferramenta. E eu falo, quanto melhor a técnica, eu falo quando eu estou ensinando para os meus alunos, né, o tuinar, a liberação miofascial, eu falo que são aquelas ferramentas, aquelas caixas de ferramenta de 2 andares, né, com todas as chaves de fenda, todo tipo de instrumento que vai fazer com que você possa ter resultados cada vez maiores. E cada ferramenta você também tem que saber usar. Não adianta você ter uma ferramenta se você não sabe usar. Então, isso é uma coisa importante em todo o processo de aprendizado. Então, gente, o meu objetivo com vocês, em todas as lives, em relação aos cursos, é oferecer um método que dê segurança, para que vocês tenham possibilidade de ter resultados específicos e com essa segurança vocês vão criando a metodologia, a forma de trabalho que
fica fácil você utilizar, porque você vai estar cada vez mais presente, porque você tem você tem um backup, você tem, sabe, um conhecimento anterior ali que te sustenta, que te suporta, para que você possa fazer atendimentos cada vez mais ricos. Então, gente, isso dessa live que a gente fez hoje foi sobre a introdução e o prefácio. O livro, nós vamos ter ali 10 capítulos para frente, onde que vamos abordar diversas coisas. O objetivo é que sejam mais ou menos 10 encontros. Pode ser que sejam menos ou podem ser que sejam mais, tá? O objetivo meu maior não é querer ficar esgotando cada capítulo de uma forma rápida. Eu quero dar essa possibilidade de vocês saírem e ficar com um tanto de coisa ali na cabeça ressoando, para que o olhar seja cada vez um olhar mais amplo. Para as pessoas que têm interesse de saber mais e usufruir mais dos meus conhecimentos da metodologia, eu tenho um livro que eu vou colocar depois, Insights, na Hotmart, um e-book. Vai ser baratinho, justamente para poder dar uma percepção maior de algumas coisas que ainda ou já aconteceu com vocês e vocês não souberam como trabalhar, ou ainda não aconteceu porque você é iniciante, para você prestar atenção para que não aconteça. E tem o método, que é um curso com diversas técnicas que trabalho para que o profissional ele tenha a possibilidade, desde o iniciante, desde o básico até a questão da expertise mesmo, de saber como que pode ter resultados específicos com a massagem. Então, quem tiver interesse, me chama no direct. Esse curso é um curso que, neste momento, meu objetivo não é que entre as pessoas ao léu, é que eu saiba quem é que está entrando, para ver se ela está alinhada com a forma de pensar, para que ela usufrua verdadeiramente disso. Então é isso. Gente, fico muito feliz de ter vocês aqui. É sempre um prazer estar aqui falando. É bom que eu trabalhe as minhas bases, fortaleço tudo que eu já sei e que eu confio, e também eu possa ajudar de alguma forma para que vocês possam decidir um curso que vão fazer, qual profissional que vão seguir, qual método que vão estudar, e para que cada atendimento de vocês venham com um olhar diferenciado, fazer com que vocês sejam profissionais mais seguros e, que entendam qual que é a sua postura profissional, qual que é o seu lugar no mercado de trabalho. Então é isso. Olha, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. A próxima live que nós vamos falar do curso é daqui 15 dias, então quarta-feira que vem não tem live, mas na outra quarta-feira sim vai ter live, que nós vamos falar do primeiro capítulo desse livro, onde vamos falar um pouco sobre anamnese, algumas outras questões que vão dar mais substância para vocês, ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite de quarta-feira e um bom resto de semana para todos. Deus abençoe vocês.